Olha, eu nessa terça-feira, dia 6 de maio, eu quero falar a vocês um pouquinho a respeito dessa questão da refinaria Pasadena, que a Petrobras comprou lá nos Estados Unidos. A primeira delas, dessa informação que eu quero comentar com vocês, é sobre a decisão da CVM de investigar a responsabilidade do Conselho de Administração nessa compra. E a segunda é a defesa apresentada no Tribunal de Contas da União por parte do ex-diretor e delator do Petrolão, Paulo Roberto Costa, acusando diretamente a presidente Dilma Rousseff, que na época da compra de 2006 era presidente do Conselho de Administração. Mas antes eu queria fazer dois rápidos registros. Este comentário, enquanto eu estou aqui gravando, são 15 horas e 41 minutos, este comentário está saindo no dia em que uma ampla convocatória está circulando pelas redes sociais a respeito de um panelaço que deve ocorrer às 20h30 desta terça-feira, exatamente no momento em que o PT nacional estiver utilizando 10 minutos uma cadeia de televisão em todo o país. Então, a ideia é que todo mundo vá lá para a janela, bata a panela durante 10 minutos. O que se presume que poderemos ter o maior panelaço da história contemporânea do Brasil. Seria um panelaço de dimensões oceânicas e inédito, porque seria a primeira vez que a população iria para a janela em grande volume para protestar contra um partido político, no caso o PT, que não tem mais espaço dentro de uma democracia como a nossa do Brasil. Tá? Esse é o primeiro registro que eu queria fazer aqui para vocês. O segundo é a respeito da presença no Brasil da mulher do ex-prefeito de Caracas, o Antônio Ledesma, né? É a dona Mitzi Ledesma, está no Brasil. Ela esteve nesta terça-feira de manhã com o ex-presidente Fernando Henrique e com o governador Alckmin. Depois, nessa mesma terça-feira, a programação era uma coletiva em São Paulo, e à noite uma gravação do Roda Viva, para na quinta-feira elas estarem presentes em Brasília na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Vamos falar lá. Eu conversei com o pessoal que está organizando a agenda delas, a viagem delas, e pedi para ver se encaixa o Rio Grande do Sul nessa visita da Mitzi, que é a mulher do ex-prefeito de Caracas, o Ledesma, e da Lilian, que é a mulher do Leopoldo Lopes, que ambos estão presos. O Leopoldo Lopes está há um ano praticamente preso, né? Então eu falei com eles, com esse pessoal, pedi, olha, vamos ver se incluímos o Rio Grande do Sul em uma visita da Mitzi e da Lilian aqui, porque nós queremos nos solidarizar também com o povo da Venezuela, né? E principalmente eu, que sou jornalista, quero me solidarizar com os jornalistas da Venezuela, porque não quero que vá acontecer aqui o que está acontecendo lá. E eu sei que querem aqui a mesma coisa, quer dizer, censurar a imprensa, calar os jornalistas, né? Prender, matar, sumir, comprar, né? Coisa que o PT aqui quer fazer com segurança, né? Bom, senhores, e só para concluir a questão da refinaria Pasadena. Então, as duas grandes notícias dessa terça-feira são as seguintes. Primeiro, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que existe exatamente para, entre outras coisas, proteger os acionistas em relação aos malfeitos que empresas de capital aberto fazem nas negociações das suas ações na Bolsa de São Paulo. Até agora a CVM aqui, olha, tem denúncia todo dia contra a Petrobras, que tem ações na Bolsa. Aliás, milhões de brasileiros compraram essas ações em Bolsa, né? E a CVM até agora estava quietinha. Então agora não, agora passou a investigar o Conselho de Administração da Petrobras, que em 2006 comprou a refinaria Pasadena. A CVM vai atrás. Aí a Dilma era a presidente do conselho. Aqui do Rio Grande do Sul, industrial Jorge Gerdau era membro desse conselho. Então a CVM quer investigar e ver se pune ou não pune esse pessoal todo aí, né? Dilma, o Gerdau, todo mundo que fez parte do Conselho de Administração. Essa é a primeira parte da notícia. A segunda é a seguinte: é recomendar a leitura, porque pode ser feita aqui mesmo, nesse site, da defesa do ex-diretor e delator do Petrolão, Paulo Roberto Costa, no Tribunal de Contas da União, né? Ele foi acusado, entre outros ex-diretores da Petrobras, de ter feito essa péssima compra da refinaria
Pasadena, que segundo o próprio Tribunal de Contas da União causou um prejuízo de 792 milhões de dólares à Petrobras. Não é a oposição que disse que o negócio foi mal feito, não foi o juiz Sérgio Moro, não foi o Ministério Público Federal, não é a Polícia Federal, é o Tribunal de Contas da União. Olha, essa compra foi mal feita, ocasionou um prejuízo de 792 milhões de dólares para a Petrobras e, além disso, o Tribunal de Contas da União responsabilizou diretamente os diretores envolvidos por essa compra na época. O Paulo Roberto Costa, então, na sua defesa, diz o seguinte: olha, quem comprou autorizou a compra foi o Conselho de Administração. A assinatura da presidente Dilma está ali, quando era presidente do Conselho de Administração, em 2006. Está a assinatura dela lá. E dos conselheiros, inclusive o Jorge Gerdau. Quer dizer, ele responsabilizou diretamente a Dilma, o Gerdau, todo mundo que era do Conselho de Administração. Deixou claro isso lá. Olha, está lá a assinatura, vão ver. Aliás, a gravação ainda não está explicado direito como é que foi essa história da diretoria da Petrobras ter mandado deletar a gravação da reunião em que houve essa decisão aí. Na minha opinião, é um ato criminoso, né? Mas a CPI está investigando aí para ver o que aconteceu, porque ela pediu a cópia e não recebeu. Pois bem, mas o Roberto Costa então está responsabilizando a Dilma, o Gerdau, os outros membros do Conselho de Administração, mas antes disso o próprio Gabrielli, que era presidente da Petrobras, também disse a mesma coisa. O Conselho de Administração aprovou isso aí, não adianta querer escapar, né? E um outro diretor também da Petrobras já tinha feito essa denúncia de que o Conselho de Administração é o responsável direto por essa compra aí, porque aprovou tudo isso aí. Então, se alguém achava que aquela decisão do Teori Zavascki, do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli de mandar soltar 9 empreiteiros ia implodir com tudo isso aí, olha, está se vendo aí por essas informações que isso está longe de acontecer. Isso que não prenderam ainda o Marcelo Odebrecht, hein? Porque na hora que prender esse barão aí da indústria petroquímica brasileira, o chefe maior de todas as empreiteiras, né? Aí é que a cobra vai fumar, como dizem lá no meio do mato. Senhores, eu volto amanhã.